Estamos na série das vitórias nas batalhas, estamos sendo treinados e ensinados pelo Senhor a respeito desse assunto, e hoje, mais uma vez, nós teremos a oportunidade de receber mais um treinamento, mais um direcionamento do Senhor a respeito das vitórias nas batalhas. Amém? Você está participando aí, acompanhando as mensagens, entenda que cada ministração aqui, cada dia de culto, é como se fosse um treino, um treinamento, para que a gente seja exercitado e esteja perfeitamente habilitado para toda a boa obra que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus, acompanha comigo, Daniel capítulo 3, a partir do verso 16 até o 21. A palavra de Deus diz: Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. Feche seus olhos. Pai, nessa hora nós oramos pela Tua palavra, Senhor. O Senhor nos dá a liberdade de esboçar ela, Senhor, mas a Tua palavra é de fato do Senhor, Pai. O Senhor tem a palavra final. O Senhor nos deu a capacidade de fazer planos, mas a palavra final é do Senhor. E nós queremos nesse momento pedir que a Tua palavra venha sobre nós, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, Senhor, da maneira que só o Senhor pode falar. Nesse momento nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos rouba nessa hora. Nós pedimos para que o Senhor abra o nosso coração, ilumine os olhos do nosso entendimento, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Tu és. Nós oramos, Senhor, para que conforme a gente compartilha a Tua palavra, parte o pão, os nossos olhos se abram e possamos ver quem o Senhor é, possamos conhecer quem nós somos na Tua presença, possamos, ó Pai, receber instruções do Senhor, direcionamentos, treinamento da parte do Senhor, para que possamos ser mais do que vencedores em todas as batalhas que temos enfrentado. Pai, nessa hora oramos para que o Senhor venha falar conosco poderosamente e que tudo aquilo que se levanta contra o Senhor seja agora repreendido. Leve as nossas mentes, os nossos corações cativos, presos a Jesus, na Tua palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa palavra é firmes na fornalha, fortes na fé. Eu li ele aqui com vocês, Daniel capítulo 3, e do verso 16 ao 21, narra o acontecimento que se passou com esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, como nós conhecemos, e nós aqui temos esse relato do que aconteceu, do como eles foram provados, o quanto eles foram lançados ali numa fornalha, algo realmente assim, na palavra de Deus, um dos milagres. Depois no decorrer nós vamos ler depois os outros versículos que conta toda essa história, esse acontecimento aqui. Mas nós vamos saber aqui, com base nessa palavra, que esse é um dos milagres, para mim, nas Escrituras, um dos mais impressionantes, né? O Senhor fez muitos milagres, o Senhor fez muitas obras extraordinárias, a começar do Gênesis, a começar da criação, mas nós sabemos que o Senhor, durante a palavra, vai também realizando outros milagres, e se tem um milagre que é impressionante, é esse: 3 homens lançados numa fornalha, aquecida 7 vezes mais. Esses homens caem nessa fornalha e eles saem dessa fornalha ilesos, sem ao menos ter cheiro de fogo, sem ao menos ter alguma parte da sua roupa queimada. É um milagre impressionante.
E antes dessas palavras que nós lemos aqui, o que acontece? Nabucodonosor, e aí eu vou ajudar as meninas aqui da interpretação, elas falaram, Mike, vai devagar. Então, se eu estiver rápido, vocês sinalizam aí para mim, para que eu possa ir num ritmo mais devagar, para que elas consigam interpretar corretamente aí bem a palavra de Deus. Mas vamos lá, o Senhor vai dar graça aqui para a gente. Antes de chegar nesse acontecimento aqui, no capítulo 2, acontece uma situação, o rei Nabucodonosor, ele é o imperador da Babilônia, ele é a pessoa mais poderosa do mundo, e o rei Nabucodonosor vai erguer uma estátua dele mesmo, de ouro, enorme, e ele vai organizar um evento gigantesco, com a presença de todas as autoridades da Babilônia. Ele organiza com música, é um evento assim grande, sabe, onde está todas as pessoas que são nobres, pessoas que têm poder, pessoas que são notáveis, elas estão ali naquele evento, está tocando música, e ali é dada uma ordem. Todo mundo vai ter que se ajoelhar ao som dos instrumentos, todos vão ter que se ajoelhar e adorar a imagem de Nabucodonosor. Só que tem um problema, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na verdade eles se chamam Ananias, Misael e Azarias. Eles são judeus. Eles foram ensinados desde pequeno que o Senhor disse para o seu povo, Shema, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem se ajoelhará nela, e nem adorarás a nada, a não ser o Senhor. Esses 3 jovens, juntamente com Daniel, eles foram ensinados, provavelmente desde o ventre da mãe deles, com a transmissão da palavra de Deus, de que não se dobra diante de nada e nem ninguém a não ser o nosso Deus. Então, o pano de fundo dessa situação que nós acabamos de ler aqui, é uma grande estátua do maior imperador do mundo naqueles dias, e ele está exigindo adoração, e esses jovens não se curvam, eles não se dobram. O que acontece? Eles são acusados pelos inimigos, as pessoas que estavam ali perto do rei, próximo do rei Nabucodonosor, e eles são informados, o rei é informado de que eles não se dobraram. E aí o rei vai chamar eles novamente, como se dando para eles uma nova oportunidade. Vocês não se dobraram? Chamou os 3 na frente de todo mundo, agora vocês vão ter a oportunidade de se dobrar. Na hora que vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês vão se ajoelhar, e se vocês não se ajoelhar, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E aí nós lemos aqui a resposta, eles fazendo uma declaração muito firme na fé que eles tinham, muito firme na convicção que estava no coração dele, naquilo que eles foram ensinados, naquilo que eles guardaram no coração. Eles fazem ali uma afirmação, uma declaração muito grande, muito firme, dizendo, rei Nabucodonosor, fique sabendo que a gente nem vai se defender diante de você. O nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar das suas mãos. E se Ele não nos livrar, fica sabendo que a gente não vai se dobrar. Uma afirmação firme, eles estão exilados, eles estão em um país estrangeiro, eles não estão na casa dele, eles não estão com os amigos ali, a família deles. Esses jovens aqui, diz a história, eles foram deportados de Judá, eles são da família real, eles são da nobreza, vamos dizer assim. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles são da família da nobreza, eles são nobres. Eles foram chamados ali para passar por um período de treinamento com Nabucodonosor, 3 anos de treinamento rigoroso na cultura babilônica, no idioma, para que eles pudessem servir ao rei da Babilônia. Eles são treinados, eles são preparados, eles se destacam pela sua inteligência. Eles foram deportados, de acordo com os estudos, mais ou menos era quando se eles tivessem 15 anos de idade, quando eles foram levados, e eles vão passar a adolescência com a juventude deles na Babilônia, sendo a cultura ali, tendo até os próprios nomes trocados, como depois nós vamos ver aqui, e eles estão diante dessa situação. E aí, nós chegamos no primeiro ponto dessa palavra que eu quero compartilhar com você aqui, da parte de Deus. E a primeira coisa que me chama muita atenção através desse texto, e nós vamos entender também por toda a palavra de Deus, repita comigo, submetidos a provações. Irmãos,
quando nós vamos desde o início da palavra de Deus até o final, nós vamos ver que faz parte da vida de um filho de Deus, de um servo de Deus, ele passar por provações, ele enfrentar provações. E aqui nós vamos falar de um aspecto da provação, de uma face, vamos dizer, de um lado da provação. Nós sabemos que quem prova a nossa vida é o próprio Senhor. E o Senhor, diz a palavra, que Ele é aquele que nos sonda, que nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. Antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos dizer. E aí eu fico pensando nisso, eu falo, qual que é a necessidade? A pergunta é, qual que é a necessidade então de um Deus que me conhece de tal forma, que me conhece de tal maneira, como diz a palavra, Ele me viu ser formado quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele viu eu sendo formado. Todos os dias da minha vida, diz a Escritura, foram escritos no livro dEle. Ele conhece absolutamente tudo ao meu respeito. Então, qual é a necessidade? A pergunta que eu fiz é, qual é a necessidade de um Deus como esse ter que me provar? Se Ele já sabe tudo a respeito de mim, se Ele já conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro, qual é a necessidade de um Deus como esse me provar? E aí, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a provação, muitas das vezes ali o Senhor como um mestre vai estar nos provando a fim, não de saber aquilo que nós somos ou aquilo que nós estamos guardando no nosso coração, porque Ele já conhece. Mas muitas das vezes o Senhor vai nos provar para que nós mesmos possamos saber quem nós somos, quem Ele é, como é que está o nosso coração. Como também, e muitas das vezes, o Senhor vai nos provar, e a intenção do Senhor é que através dessa provação, dessa situação, o Senhor dê uma resposta. Às vezes, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que o nosso adversário, o nosso acusador, ele se levanta contra nós, e ele fala, ele apresenta coisas diante de Deus, ele questiona algumas coisas ao meu respeito e ao seu respeito, diante da presença de Deus. E não que Deus tivesse devendo alguma coisa para ele, não que Deus tivesse que provar alguma coisa para ele, mas nós vamos perceber na palavra de Deus que muitas das vezes Deus vai nos colocar em situações, permitir que determinadas situações nos aconteçam. Deus vai nos provar e isso vai ser uma resposta, muitas das vezes, para as acusações que estão sendo feitas ao nosso respeito, para as indagações que estão sendo feitas ao nosso respeito. Então, olha só o que diz em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim, certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Presta atenção. Vamos ler agora Jó 2, 1. Jó 2, 1, diz assim, ó, em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, também estava entre eles para, da mesma maneira, ser ouvido por Yahvé. Ou seja, ele tinha coisas para falar com Deus. E ele se apresentou também na hora de comparecer, ele se apresentou para poder falar com Deus, a respeito dos assuntos que ele tem para falar com Deus. Agora, olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Zacarias 3, 1, diz assim, logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor, e Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. E com isso, nós entendemos que é possível que muitas das vezes, nas nossas provações que nós estamos enfrentando, elas sejam ocasionadas por acusações que nós sofremos pelo nosso adversário diante de Deus. Às vezes, as provações que nós estamos vivendo, elas são permissões tratativas de Deus, permissões tratativas, como também uma aplicação pedagógica do Senhor. Eu vou explicar mais a respeito disso. Uma permissão tratativa, ou seja, Deus está permitindo que o acusador, que Satanás,
toque em determinadas coisas na nossa vida, ele faça algumas coisas, Deus está fazendo uma permissão. Nós vamos ler um texto que vai dizer que Deus ele dá a autorização para que Satanás faça alguma coisa. Nós precisamos aqui entender, e eu venho te lembrar nessa noite, até Satanás é um servo de Deus. Um servo rebelde, um servo furioso, mas ainda assim ele é um servo de Deus. Ele tem que se apresentar, ele só pode fazer alguma coisa, ele só pode tocar se ele tiver permissão, se ele tiver autorização. Foi assim na vida de Jó. Foi assim na vida de outros homens e mulheres de Deus. E é assim com a igreja. Ele só toca com a autorização de Deus. Ele só vai até onde o Senhor permite ele ir. Ele ainda que rebelde e caído, continua sendo um servo de Deus. E às vezes, ele está com as suas argumentações, acusações diante de Deus, como ele fez com Jó. E Deus vai dar permissões tratativas, vai permitir ele tocar em algumas coisas, vai permitir ele mexer com algumas coisas, que vai mexer muito com a gente. Só que nisso, Deus está tratando, Deus ele está utilizando dessa situação para tratar conosco. Às vezes para mexer em coisas e nos ensinar questões que de outra maneira nós não aprenderíamos. De outro jeito a gente não entenderia, foi necessário ser daquele jeito. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Quando eu falei aqui de ser uma aplicação pedagógica, significa que o Senhor, ele é mestre. A gente fala sobre isso, Deus, ele é mestre, ele é um professor. O Senhor, ele é, como assim os discípulos chamavam Jesus, né, de mestre, de professor. O Senhor, ele é mestre, o Senhor, ele é pedagógico, o Senhor, ele faz todas as coisas na nossa vida com sabedoria. Cada acontecimento, cada episódio, o Senhor, ele está sempre trabalhando de uma maneira pedagógica para que eu e você entenda coisas que nós precisamos entender. Para que a gente permita que ele trate coisas que nós nem gostaríamos que às vezes ele tratasse conosco, que ele resolvesse aquilo em nós, que ele mexesse em determinada área da nossa vida. Então, muitas das vezes, as provações, nós entendemos o quê? Que o Senhor, ele tem por objetivo, como eu falei, revelar quem nós somos de fato e de verdade, quem ele é. Muitas das vezes as provações também, o Senhor permite nas batalhas aí, para que seja dada uma resposta aos céus, seja dada uma resposta ao mundo espiritual, a respeito das acusações que estão sendo feitas ao nosso respeito. Às vezes o próprio Satanás está questionando coisas sobre nós, às vezes os seus soldados, às vezes pessoas estão questionando coisas ao nosso respeito. Pessoas estão reclamando, murmurando coisas ao nosso respeito. E muitas das vezes o Senhor vai permitir situações como essa, como Ele permitiu com seus servos, para que possa, muitas das vezes, calar acusações do nosso adversário. É interessante porque enquanto o nosso adversário está pronto para nos acusar, entenda que Deus está pronto para te defender. O seu adversário, o meu adversário está pronto para nos acusar. O Mike fez isso, o Mike é aquilo, o Mike falhou nisso. Você está pronto para acusar. Só que a boa notícia que eu vim te trazer nessa noite, o Senhor está pronto para te defender de todas as acusações. É por isso que a palavra vai dizer que nós temos um advogado fiel. À direita do Pai que intercede, Ele roga, Ele ora por nós. Isso é tão verdade que nós vamos ler um texto aqui que vai falar a respeito disso, mas deu para entender um pouco a respeito dessa questão de ser submetido a provações? Muitas das vezes o Senhor vai nos submeter, às vezes um tratamento, uma permissão tratativa. Ele precisa tratar com você algo. Ele vai ter que deixar o negócio acontecer, vai ter que deixar apertar. Ele precisa tratar, ele precisa chegar naquele ponto com você. Ele vai permitir. Às vezes, ele está como um mestre só te ensinando, pedagogicamente te conduzindo. Ei, filho, é isso aqui, ó, é esse caminho aqui. Não diz a palavra? Nós ouviríamos uma voz atrás da gente dizendo assim, ó, este é o caminho,
nele andai, segui já. Há uns salmos que eu amo que diz assim, ó, o Senhor falando, o salmista escrevendo, ele vai falar assim, ó, eu instruir-te-ei, e é o próprio Deus, o Espírito Santo usando ele para falar. É um salmo que eu sempre me lembro, sempre oro esse salmo. Ele fala assim, eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deveis seguir. Sobre a minha vista, diz o Senhor, eu te darei os meus conselhos. Então, às vezes, nós estamos sendo submetidos a provações pelo Senhor, e o Senhor está como um mestre, pedagogicamente nos ensinando. Amém? Repita comigo, fé fortalecida. Lembra que eu falei que o Satanás precisa ter autorização para fazer qualquer coisa sobre nós? Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 31. Meninas, estou muito rápido aí? Está de boa? Estão interpretando bem? Vocês têm o dom da interpretação. Vamos lá então, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu a autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está falando isso para Pedro, Simão Pedro. Lembra de Pedro? Nesse momento aqui, Pedro está super confiante. Ele ama o Senhor, ele ama Deus, ele ama Jesus, só que ele está super confiante nele mesmo, na carne, na capacidade dele. E ele está falando aqui, as palavras que antecedem essas palavras é, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. E o Senhor fala assim, Simão, Simão, Satanás já recebeu autorização para peneirar você como trigo. Eu anotei uma questão aqui, uma nota muito interessante, olha só. Na época, Israel era uma sociedade agrária, então todo mundo estava familiarizado com o processo de peneiração de grãos. Os roceiros lançavam grandes quantidades de grãos num peneirador, ou crivo, geralmente uma peça de madeira de 1,5 por 1,5 com um crivo por baixo. Os trabalhadores, então, sacudiam a peça com força, jogando toda a sujeira e o joio para o chão. Só os grãos puros permaneciam. A peneiração é, obviamente, um processo de purificação que separa o que é mau e inútil do bom e frutífero. Pode-se perguntar, por que Satanás iria querer peneirar Pedro, se só bom fruto poderia advir disso? Em minha opinião, Satanás achou que a fé de Pedro iria faltar ao ser sacudida. Ele planejava peneirar Pedro com tanta violência que iria provar que suas sementes da fé eram nada mais do que joio. Olha só que interessante, ser peneirado como trigo é ter a nossa vida sacudida e abalada por Satanás. Só que isso só acontece com a autorização de Deus. Não sei se Satanás faz isso com todo mundo. Não sei se Satanás faz isso com toda a igreja. Mas eu tenho certeza que Satanás faz isso com alguns de nós, e nesse exato momento, alguns de nós estão nesse processo. Satanás pediu autorização e está te peneirando como trigo, agitando com violência, abalando a sua vida, abalando a minha vida, para quê? A intenção dele é o quê? Agora eu faço a fé dele esgotar. Agora eu arrebento com a vida dele. Agora eu destruo ele, agora eu enfraqueço ele, agora eu derrubo ele. Foi isso que ele pensou a respeito de Pedro. Assim como ele conseguiu fazer com Judas, agora ele quer fazer com Pedro. E ele faz esse pedido. Esse pedido é concedido, essa autorização é dada. E nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Pedro foi peneirado, Pedro quase, você lê os evangelhos, você vai ver que Pedro quase desfaleceu. Pedro quase esgotou sua fé, Pedro quase desistiu. Mas lembra que Jesus falou para ele, Pedro, eu orei por você. Eu estou orando por você. Quando você for restaurado, Pedro, fortalece os seus irmãos.
Então, enquanto para Satanás essa situação de provação é uma oportunidade de acabar com a minha vida e com a sua, para Deus é uma oportunidade de Deus purificar você. É uma oportunidade de Deus fortalecer a sua fé. Através do quê? Da provação. Através do quê? Da batalha. Então, nessa noite eu vim te dizer que Jesus, Ele está orando por você. Olha isso. Jesus está orando por você nesse exato momento. Sabe para quê? Para que você não se esgote. Para que você não caia. Para que você não fique pelo caminho. E para que você, sendo purificado e sendo fortalecido, você possa fortalecer os seus irmãos. Você possa ajudar a outros. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 34, falando sobre a fé. O texto famoso sobre a fé. Hebreus 11, 34. Pela fé eles extinguiram a violência do fogo. Foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Pela fé. Essa palavra aqui é a palavra que diz o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra? No começo do texto aqui, foram lançados na fornalha. O que diz esse texto de Hebreu? Eles apagaram a violência do fogo. Como? Pela fé. Uma fé fortalecida, uma fé convicta, uma fé guardada. Como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei o quê? A fé. Preservou a fé. Esses jovens, distante da sua terra, distante da sua família, distante do seu templo, distante de tudo, mas tinha uma coisa que não estava distante deles, a palavra do Deus vivo dentro deles, os ensinamentos que eles receberam dos seus pais, os ensinamentos que eles receberam dos seus mestres, os ensinamentos que foram a palavra ministrada no coração deles dia e noite. Eles não se esqueceram. Quando chegou a hora de ser colocado no fogo, quando chegou a hora de ser provado, o que aconteceu? Eles deram uma resposta de fé. E pela fé, eles apagaram o fogo das provações. Pela fé, eles refrearam, colocou um freio na violência do fogo, e fogo esse de provação que queria promover o dano, o prejuízo e a destruição deles. Olha o que diz em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás. Olha só, nem a chama arderá em ti. Essa palavra se cumpriu na vida desses jovens, porque pela fé no Senhor, eles caminharam seguro em meio ao fogo das provações, porque o Senhor estava com eles. Porque o Senhor estava com eles. Jeremias capítulo 1, versículo 8 vai dizer: jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-se, assim diz Yahvé, o Senhor. Ou seja, a proteção pessoal de Deus está sobre nós, está sobre a igreja. Deus me traz nessa noite para dizer para você que mesmo em meio às batalhas, há um texto que eu gosto muito, que ele vai dizer que o Senhor, Ele protege a nossa cabeça no dia da batalha. Na hora do combate, o Senhor protege a nossa cabeça, ou seja, como o apóstolo tinha falado, revestivos de toda a armadura de Deus, coloca o capacete da salvação. O Senhor é o general das batalhas, Ele é conhecido, diz a palavra, como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos de anjos, o Senhor poderoso nas batalhas, o Deus que protege a nossa cabeça, o Deus que nos protege, que nos guarda, e por isso nós não precisamos ficar atemorizados diante das ameaças, diante das provações, diante das batalhas. Amém? Terceiro e último fundamento dessa palavra vai dizer assim, repita comigo: identidade revelada. Daniel capítulo 1, versículo 6 diz assim: entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, presta atenção nisso, cujos nomes em hebraico significam: Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é o meu socorro.
Versículo 7, o chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abidnego, que significa servo do Deus Mercúrio. Sabe o que está acontecendo aqui? E o que nós identificamos aqui? Uma das estratégias dos nossos adversários. Qual é a estratégia, Mike? Atacar a nossa identidade. Esses jovens, lembra que eu falei? Eles têm aqui, diz a palavra, eles têm nomes. Em seus nomes, eles carregam, coloca o verso de Daniel 1,6. Em seus nomes, eles carregam revelações de Deus. Esses jovens, eles têm a identidade deles em Deus. O que acontece quando eles chegam na Babilônia e vão começar o treinamento para servir o rei da Babilônia? A primeira coisa, vamos trocar o nome deles. Sabe para quê? Vamos confundir a identidade deles. Vamos misturar. Se é isso, Deus é o seu juiz? Não, não é não. Deus, ele é misericordioso? Não, não é não. Deus é o seu socorro? Não, não é não. Eles tiveram seus nomes trocados, e isso é um claro ataque à identidade deles em Deus. Sabe o que isso significa para nós? Que não muda. Os tempos passam, o inimigo, ele continua trabalhando semelhantemente, ele muda uma coisa ou outra nos tempos, mas é a mesma coisa. O inimigo tem atacado a nossa identidade. Deus fala, Mike, você é isso, você é aquilo, você é meu filho, você é isso. E o que o inimigo faz? Quem que você está achando que você é? Você não é isso não. Você é isso, você é aquilo. E a mesma coisa que ele faz com você. Deus está falando, você é meu filho, você é minha filha, eu tenho isso sobre você, eu tenho essas obras aqui, eu tenho essas promessas. E o que ele faz? Não, não é nada disso não. E começa a falar, e começa a querer, a introduzir várias coisas que não são a verdade ao seu respeito. A verdade é que o que nós somos em Deus não pode ser roubado. Porém, nós precisamos estar firmes em nossa fé e o nosso posicionamento para poder vencer as batalhas, para poder revelar quem Deus é e dar a Ele toda a glória. Esses jovens, como eu falei no começo, eles se mantiveram firmes. Eles tiveram uma imersão, 3 anos na cultura babilônica. Imagina você 3 anos ouvindo tudo contrário ao seu Deus. Tudo que você ouviu e foi ensinado a vida inteira, agora você está em um lugar que te ensina o contrário. E você tem que se submeter, mas, como nós vemos aqui nesse jovem, eles se submeteram, porém, sem negar, porém, sem se entregar ao que Deus, contra aquilo que Deus revelou a eles. Eu convido o Ministério de Louvor para se posicionar aqui. Eu chego na conclusão dessa palavra. É a continuidade daqueles versículos que a gente leu lá no começo. Agora é Daniel, capítulo 3, versículo 22, em diante. Olha só o que aconteceu. Olha só o resultado. Lembra? Esses 3 jovens foram lançados em uma fornalha 7 vezes aquecida. Mais. Eram para morrer. A palavra vai dizer, nós vamos ler aqui agora. Os guerreiros que foram jogar eles dentro da fornalha morreram. Os guerreiros que foram jogar eles lá morreram. Tamanho a intensidade do fogo. Os 3 caem lá dentro, não morrem. E aí nós lemos o relato que a palavra de Deus vai dizer a partir de Daniel, capítulo 3, versículo 22. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros, não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam sim.
ó rei. Assim fizemos. Então o rei exclamou, pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outros deuses que não fosse o seu Elá, Deus. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar na província da Babilônia. Nós estamos na presença desse Deus que acabamos de ler aqui. Nesse momento, nós vamos fazer o corredor aqui. Nós vamos ungir você. Nós acreditamos no poder da unção, nós acreditamos no poder da imposição de mãos. Nós vamos ungir você aqui com um óleo. E é simbolicamente, profeticamente, desejando e invocando o nome do Senhor sobre a sua vida, para que esse Deus aqui, o Deus dessa palavra, toque você nessa noite. O Deus dessa palavra manifeste o poder dele na sua vida nessa noite. Amém? Então que você fique nesse espírito de adoração, nesse espírito de louvor, e nós vamos realizar isso em nome de Jesus.